Fala pessoal, estamos em mais um episódio do ExpoCast, o podcast oficial da Expo Morango, a primeira e a maior feira do agronegócio do sul de Minas. E temos um encontro marcado com você no dia 14, 15 e 16 de agosto em Senador Amaral. E hoje o episódio está recheado de conhecimento. E para você que acha que a Expo Morango é só sobre morango, estamos com um convidado super especial que é referência na uva, na produção de uva. E estamos aqui hoje com o senhor Arnaldo, né, Danilo? Isso aí, não. O Arnaldo é um parceiro nosso aí, conheci ele há pouco tempo aí, e a gente tive assim, o prazer de trazer ele aqui com a gente aqui para falar um pouco da uva. O senhor Arnaldo também está tendo uma segunda paixão aí pelo morango também, então tem muita história. E, Arnaldo, prazer aqui em recebê-lo. Tem um carinho aí pro senhor Arnaldo, pouco tempo que a gente se conheceu, mas é um cara aí muito empenhado aí na produção, na comercialização de frutas, né? E, primeiramente, queria que você falasse quem é o Arnaldo, de onde veio o Arnaldo, a família, né? Como começou tudo isso, Arnaldo? Bom dia a todos. É uma honra, em primeiro lugar, e um grande prazer de fazer parte do Expo Morango desse ano 25. Eu já estive presente como participando da última, do ano 24. Não como conhecedor mínimo, só como consumidor de morango. Agora eu já estou chegando com um pouco mais de instruções e aprendizado. Bacana. Meu nome é Arnaldo Eissing, eu me formei como agrônomo na Unesp Jabuticabal. Nasci na Ulambra, ali perto de Campinas. Meus pais vieram da Holanda, já no ano 1948, para ajudar a desenvolver a Ulambra. E eu me apaixonei pela fruticultura e, quando me formei, eu mergulhei na produção de frutas, iniciando pela laranja, e depois eu fui aprimorando para produtos mais de valor agregado, como é a produção de uvas de mesa. Estou em Petrolina, com produção própria, e trazendo e buscando e aprendendo, na verdade, mesmo com uma idade já de cabelo branco, trazendo tecnologia e aprendendo, e a oportunidade de viajar no mundo atrás de conhecimento, parcerias, consultores, para todo dia a gente aprende de como melhorar a qualidade da fruta, tanto da porteira para dentro, como especialmente da colheita em diante. E tem muitas tecnologias e inovações, e uma delas que muitas vezes a gente, como produtor, esquece, que no momento que você colhe uma fruta da planta, seja morango, seja uva, seja laranja, você, naquele momento ali, a fruta iniciou um caminho para a morte. Para a morte no sentido de degradar, apodrecer. E a gente tem hoje à disposição tecnologias que fazem com que você consiga postergar essa data, vamos chamar da fruta não apta para consumidor, com tecnologias importantes. E foi muito... Eu estou muito grato de ter sido convidado para participar de uma viagem à Espanha, junto com o Danilo e outros companheiros dele aqui da região do Senador e outras regiões, que era uma viagem específica para conhecer o mundo do morango na Espanha. Isso já faz 1 ano e meio. E eu saí de lá encantado e fui vacinado para morango. O bichinho do morango picou ele. O bichinho do morango me picou. E de lá eu venho trabalhando forte aí. Eu tenho 4 filhos, 3 mulheres e 1 homem. Que legal. A mais velha é agrônoma, minha filha mais velha, e o filho
caçula é o homem e também é agrônomo. Os dois são formados em Piracicaba e eles conseguiram se especializar e trabalhar fora, no mundo aí fora, em Israel, Inglaterra, etc. E hoje trabalham como diretores da empresa e tocam a empresa nossa de produção de uva em Petrolina. Que bonito. Com isso, eles meio que disfarçaram, tirando eu do jogo um pouco, disfarçaram dando um objetivo muito claro para mim, fazer o caminho que eu fiz com a uva, fazer isso com mais 5 outras espécies de fruta. E morango está nesses 5. Antes disso, eu vou contar muito rápido o caminho da uva. Nós éramos produtores em Petrolina e no Brasil se produzia somente uva com semente. E exportávamos para a Europa toda e produzíamos para atender o mercado interno. E o mercado lá fora é o primeiro, que é o mercado europeu, é o mercado mais velho, mais maduro como continente. E ia nos falando, olha, você começa a produzir uva sem semente. Se você não produzir, você vai quebrar, você vai parar. Porque o mundo está dizendo que queremos uva sem semente. E a gente percebe isso muito bem nos netos e nos jovens como você, sim, que quer uva sem semente, não quer mais cuspir para fora a semente. E aí, na época, eu fiz uma corrida e eu tive um apoio muito bacana do Sebrae. O Sebrae, lá do Nordeste, de 4 estados, eu consegui encantar eles a me dar colocar um dinheiro na mesa para ter dinheiro para viajar, contratar consultor, etc., etc., para a gente aprender, trazer variedades sem semente dos laboratórios de genética lá de fora, trazer para o Brasil, plantar e fazer produzir. E a gente não estava conseguindo. Tem 2 problemas aí quando você querer trabalhar com frutas especiais. Primeiro, as melhores hoje, como também o morango, estão na mão de laboratórios de genética que o negócio do cara é fazer variedade nova, tentando tirar os defeitos que os pais dessa variedade têm. Corrige tudo que tenta corrigir tudo que é preciso. Não consegue, mas vai tentando corrigir e corrige um pouco. E, infelizmente, o brasileiro, e eu sou brasileiro, nasci no Brasil, não carrega uma confiança completa para que os geneticistas possam enviar as variedades, porque todos eles têm custo, têm royalties. E eles acham que, principalmente no morango, eu descobri, é fácil de você roubar uma variedade. Porque ou a planta dá uma fruta ou ela dá uma mudinha. E multiplicar é fácil. Por isso que os geneticistas não vêm. Mas graças ao bom currículo que já faz essa história de trazer uva sem semente, já tem 25 anos, eu consegui montar um currículo muito bom perante os geneticistas, laboratórios no mundo, Israel, Espanha, especialmente Estados Unidos e outros países, criaram uma confiança tão grande na gente e que tudo deu certo, que esse currículo me deu um ponto a favor de conseguir conquistar muito fácil essas outras 5 espécies de fruta que eu recebi a incumbência dos meus filhos. Isso aí não é uma incumbência dos meus filhos, eu queria falar para toda a plateia que nos ouve, que não é incumbência dos meus filhos. Na verdade, a incumbência dos meus filhos, que eu falo que eles que estão demandando para mim, na verdade, eles estão transmitindo o desejo dos consumidores atuais. Necessidade de mercado aí, né? É a necessidade de mercado. Hoje o mercado está muito sofisticado e o mercado, eu fiquei impressionado com o que vocês falaram aqui, que tem fruta aqui que eu não imaginava que eu ia encontrar aqui em Cambuí. Não desvalorizando Cambuí, muito pelo contrário, mas não imaginava. Porque não encontra em São Paulo também em todas as lojas, não. Então,
Eles estão dizendo, olha, o consumidor quer essas 5 espécies, todos eles chama de berries. Então, é o mirtilo, não é por ordem de importância, é o mirtilo, que tem um apelo natural, propaganda gratuita todo dia, no Google, onde você trabalhar, ele tem um apelo nutricional, medicinal, etc, etc. E é uma facilidade para você comer. É verdade. E compara mirtilo com manga. Né? A lambuzeira que você faz com manga na mesa com o mirtilo, que você pode pôr no carro para levar, pode pôr no escritório, pode pôr na lancheira da criança. Então é mirtilo, morango, amora, framboesa e cereja. Então eu, de uns 2 anos para cá, eu estou investindo em conquistar as empresas de genética lá de fora para trazer as variedades para nós brasileiros e plantar. Então, cada fruta também requer seu ambiente. O ambiente ideal. Por isso que Senador aqui, onde vocês estão, Cambuí, Senador, Bom Repouso, é o miolo do morango, do Brasil. Sim, sim. É o que comanda o morango do Brasil, o mercado. Mas também a gente percebe dos produtores, amigos meus agora, 7, 8 que eu fiz a viagem junto, a dificuldade de produzir o ano todo aqui, mesmo estando em Senador, a 1.000 e tantos metros de altura, a 1.200, 1.100, Isso. você tem dificuldades em muitas semanas do ano. Porque o morango, eu fui estudar um pouco, eu tenho bons consultores, inclusive brasileiro aqui de Pouso Alegre, Bacana. que o ideal seria ter uma temperatura máxima de 27 e nunca passar de 27, 28 no verão. Aí o morango produz mais, se sente melhor, é um bem-estar para o morango, é uma temperatura máxima de 27, 28. Então eu coloquei escondido alguns termômetros aí nas estradas da Serra da Mantiqueira e eu achei uma região, que é a região inclusive do queijo que está aí, lá chama-se Alagoa, que é uma região que tem uma temperatura máxima de 27 no verão e que é ideal para produzir morango. Eu fui lá por causa da cereja, mas eu acabei adequando o morango. Então, estamos multiplicando variedades novas. Temos hoje 10 variedades novas, diferentes do que a grande maioria é uma única variedade e já em alguns pontos um pouco ultrapassado. Falta sabor, falta produtividade para o produtor, sabor para o consumidor final, falta resistência para o consumidor final. E quando eu sento, eu gosto sempre de falar e mudar de cadeira. Então eu vou agora sentar na cadeira de consumidor. Certo. E como consumidor, eu percebo, como consumidor, uma certa frustração quando a gente compra um morango. Que não é 100% aproveitável quando você compra. E aí eu fui aprender um pouco, estou longe ainda, estou no primeiro ano, no primário ainda, mas estou aprendendo que existem umas oportunidades. Esse é o meu recado final. Podemos falar mais uma hora aí, mas o recado, como se fosse um recado, o recado não, o ponto forte, certo, do meu ponto aqui da reunião nossa aí, que existem tantas oportunidades boas para o consumo, para o produtor, com o morango, que eu vejo, e muitas vezes eu não consigo dormir à noite, que é verdade, que eu falo, por que eu estou enxergando essas coisas e o Danilo não faz? Entendi. Não é que ele não enxerga, ele não faz. Porque cuidar do morango é um produto muito sensível e muito apreciado. Formato dele de coração, formato, a beleza da cor, é atrativo. Você pode ir no supermercado, quando você vê uma cumbuca com morango lindo, mesmo que ele não esteja na listinha de compra, você compra, induz você a levar. E o morango, ele merece, então essa fruta merece. E o produtor tem uma oportunidade, juntos aí,
a gente levar esse morango para o consumidor final diferente de diversas formas. Quando eu volto atrás na minha fala, que as frutas todas, e não é só fruta, qualquer produto que você colhe de uma planta, pode ser verdura, pode ser tomate, que também é uma fruta, mas enfim, tudo que você colhe, naquele momento você estagnou, cortou a ligação com a mãe. Uhum. E se ele não for bem cuidado, e cada fruta é de um jeito, você não consegue viajar com ele muito longe, porque ele está em queda descendente, assim, uma queda forte, para ir para não consumo, não apto para consumo, podre, ou seja o que for. Existem muitas oportunidades. Então, eu vou lembrar da uva de novo, quando a gente começou. Então, hoje, nossos investimentos maiores são na pós-colheita. Qualidade de câmara fria. Então, a gente tem, na câmara fria, a gente tem algumas câmaras que a gente chama de pré-câmara, que chama-se, normalmente no mercado, aí, de túnel de pré-resfriamento, um túnel de pré-resfriamento. É um ar muito forçado e que rapidamente leva a temperatura ambiente do produto, da uva, do morango, seja o que for, da temperatura ambiente que ele está, na colheita, para uma temperatura mínima que ele tolera. E essa temperatura mínima tem que ser perto da temperatura que o morango diz, olha, com essa temperatura eu vou dormir. Uhum. Ele diminui a respiração e não evolui o apodrecimento ou o fim da vida dela. Uhum. Então, isso você, quanto antes se fizer, então eu vou contar o detalhe da uva. O morango eu estou aprendendo. Uva, a gente colhe em petrolina, que faz 35, 40 graus de dia, e onde faz 40 de dia, faz 35 à noite. Diferença pouca, não que nem aqui. Sim. E essa uva vem quente, a gente tem uma obrigação para com a uva, para ela ter durabilidade, de trazer ele para 2 a 4 graus. Isso em quanto tempo? O mais rápido possível. Então, o momento da colheita e aí você faz o que na fruta? A gente colhe a uva, transporta para um salão já com frio ambiente 18 graus. Não faz muita diferença na fruta, mas já traz ele para um ambiente frio, só descendo, para vir no 2, nunca subir. Você embala, classifica ela, embala, põe numa cumbuca fechada, põe um saquinho microperfurado fechando tudo, põe numa caixa de papelão, é como se eu estivesse colocando cobertor em mim. Assim que eu estou fazendo com a uva. Aí rapidamente eu vou para um túnel pré-frio, que é tão forte esse frio que atravessa a folha microperfurada, a cumbuca, e chega na fruta. E em 6 a 8 horas, chega a 2 graus, 4 graus. Até 0 chega. Para mandar para os Estados Unidos só aceita se chegar a 0 graus. Se Olha for só, se chegar acima lá, 0 graus. Se chegar acima de 0, ele refuga. Então, e aí a gente descobriu que um cacho de uva eu consigo hoje armazenar ele no frio. Depois que ele está a 2 graus, ele vai para uma câmara de manutenção a 2 graus. Só para manter. Só para manter, como se fosse uma geladeira. Manter a 2 graus. Eu consigo manter ele 60 dias guardado. Nossa. Claro que o engaço, que é a madeirinha onde fica preso os bagos, chega a ficar um pouco mais marrom, desidratado, como essa aqui. Mas a fruta está perfeita. Bom, isso é uva. E a cada hora eu tenho que fazer isso em pós-colheita, colher, embalar e iniciar a temperatura rápida, em queda livre. A cada hora que demorar 6 horas a mais, cada hora que passa das 6 horas para ela iniciar a queda forte de temperatura, eu perco uma semana de vida útil dela. A cada hora. Você vê como é sensível. Porque é como se eu colocasse a fruta em coma.
Sim. sabe? Ela está respirando Entendi. baixo e não evolui. Morango é mais sensível que uva, na minha visão. Com certeza. Muito mais sensível que uva. E eu vejo que ela precisa dos tratamentos muito parecidos. Então eu estudei, e aqui em Senador, eu aluguei um conjunto de câmaras frias e instalei um túnel de pré-frio. E eu vou receber os morangos dos produtores, que estão numa parceria comigo. Os produtores de Senador, tem diversos. E eu vou com variedade nova. Então comecei com variedades novas. E vou fazer o túnel de pré-frio, que assim que eu receber a fruta do produtor embalado, eu vou resfriar ele em 2 a 4 horas, eu vou trazer ele para uma temperatura de 4 graus. Olha só. E aí eu penso que a vida útil pós esse 4 graus, eu vou ter mais de uma semana ela boa. E o consumidor vai aumentar o consumo. Porque hoje, voltando na cadeira de consumidor, a gente tem a frustração que a gente não aproveita 100% das gramas que contém de morango dentro de uma cumbuca, eu não aproveito. Ô, senhor Arnaldo, o senhor está assim, hoje está em contato com várias redes de supermercado, grandes redes aí de supermercado hoje no nosso país aí, né? E com certeza o senhor sempre está em reunião com eles e o que eles falam do morango? Qual que é a necessidade hoje dos atacadistas aí, dos supermercados aí? O que eles veem o morango? O que eles exigem hoje aí? Não sei se o senhor já chegou a ter essa conversa com os grandes mercados aí hoje, né? Então, só para passar para o pessoal para saber que hoje nós estamos numa ponta aqui, nós estamos produzindo e embalando, né? Mas a gente não sabe o que acontece depois que chega lá no supermercado. Danilo, é verdade, uma boa pergunta aí. O que a gente, hoje, a Coará, minha empresa, a gente tem negócios com 219 redes de supermercados no Brasil. De Manaus a Bagé, no Rio Grande do Sul. A gente oferece semanalmente fruta para eles e vende, não para todos, porque não tem esse volume, Sim. mas às vezes o supermercado também não quer comprar porque sobrou, ou porque o supermercado achou um outro melhor, mais barato do que o meu. Então, não vendo toda semana para eles, mas eu vendo para muitos deles toda semana, e alguns são clientes exclusivos meus. Como a gente na fruta não consegue, não é plástico, não consegue fabricar todas elas iguais, você tem a qualidade top, aí é tamanho, sabor, etc. E você tem a qualidade inferior por tamanho, por algum probleminha que teve da porteira para dentro. De maturidade, seja o que for. E nós estamos direto em contato com as redes de supermercado. Para responder a tua pergunta, não vou ao detalhe, mas eu vou dizer o que eles me falam. Todos eles pedem para mim me esforçar ao máximo para trazer um morango diferente. Não estou dizendo só variedade, um morango melhor. Todos eles afirmam que eles não ganham dinheiro com morango. Todos eles afirmam, em reuniões, todos afirmam que não ganham dinheiro. Porque a perda é muito. E aí, quando ele diz assim, eu não sei se ele falou o ciclo todo ou se ele só falou onde dói, que é no bolso dele. No bolso dele. Porque com certeza, sentando na mesa de consumidor, na cadeira, no consumidor também dói. Perde também. Porque perde também, não aproveita o 100%. Então, se é verdade, ou se é semi-verdade, já é suficiente. Vamos dizer que ele não perde, mas não ganha também. Tá. Então, aí que eu vejo que tem uma oportunidade de ouro de fazer diferente. E precisa ser, porque consumidores, eu estou impressionado com o Brasil, a quantidade de consumidores, porque viajou, porque conheceu, porque entrou na internet, sei lá. Cada vez mais tem consumidores mais exigentes e que concordam em comprar menos
Se não dá para comprar 500 gramas de morango, de qualidade com um preço bom, compra 250. Mas o que ele comer, ele vai ser elogiado. Eu já trabalhei na minha vida com abacaxi. E quando eu não contei toda a experiência de vida, mas eu trabalhei uns 25 anos no Carrefour, como diretor de compra de frutas e verduras e legumes e produtos de origem campo, carnes e peixe, etc. Em qual cidade? Não, O Carrefour? Eu trabalhei no Carrefour. na rede toda. Na rede rede toda. toda. Fiquei na matriz de São Paulo, na rede Sei. toda, para atender o Brasil todo. Que legal. Inclusive, produtos bons do Brasil eu comprava e exportava para as redes do Carrefour fora do Brasil. Espanha, França, Bélgica, Dubai, etc, Bacana. etc. E hoje eu exporto para todas essas redes aí fora também. Por exemplo, eu faço Dubai. Aí tem uma rede tão exigente, estão fazendo parênteses, em Dubai, que semanalmente eu tenho que mandar uva de avião. Que ele quer tão fresco que ele não importa com o valor do frete. Que deve ser para aqueles shakes atrás dele, deve ter um barril de petróleo. Sim. Mas o cara quer comprar coisa de qualidade fresco. Sim. Vai de avião toda semana Que com o legal. Emirates. Que eu estava conversando com o Sr. Arnaldo um pouquinho antes de a gente começar a gravação, né? Esse tipo de fruta, o consumidor, ele é exigente, né, Sr. Arnaldo? E ele paga. Se tiver uma qualidade, ele paga. Se não tiver um morango perfeito, Ele vai pagar. ele vai Sim. pagar o preço. Eu tenho certeza. Claro que os supermercados me chamaram, quando me contaram isso, os CEOs, o diretor de compras, ou mesmo o dono das redes, nos últimos 90, 100, 120 dias que eu venho falando com eles, que está perto de entregar um morango, eles falaram, não vem querer pôr um preço lá em cima também não, né? Mas isso é normal ele falar, porque ele é comprador, né? Mas é interessante que o mercado... Então, na época do abacaxi, a dificuldade... E eu tinha um programa que eu aprendi muito na vida. Tive excelentes professores, principalmente consumidores. Eu inventei, que alguém me deu uma dica, eu inventei um negócio. Inventei não, peguei a dica do cara e transformei em realidade. Que era o programa meu, chamava-se Portas Abertas para Consumidor. O que era isso? Um programa que eu inventei no Carrefour. A loja Carrefour, a loja aqui de Cambuí, ABC, eu chegava no diretor da loja e falei, convida seus clientes todos, ou faça um convite para 300 clientes. Claro que ele ia escolher aquele que ele tem mais conhecimento, afinidade, mas escolhia os 300 clientes, levava para um clube, eu bancava o chá da tarde ou o café da manhã, para os clientes, um bate-papo com o Carrefour. Chama-se Portas Abertas do Carrefour. E eu levava comigo, de mão dada, os melhores produtores que eu tinha de cada produto. Um cara muito bom de tomate, um cara muito bom de uva, um cara muito bom de manga e carne, de peixe. Aqui de Passa Quatro, Minas Gerais, eu levava o cara que criava truta. E aí eu explicava, junto com os produtores, eu dava tempo para eles explicar para os clientes com qual cuidado, com quanto cuidado, com tanto carinho que eles produziam esse seu produto. E levava até você, consumidor da loja. Que legal. Com tanto carinho. Ele explicava detalhes. Como ele produzia, como ele cuidava, mostrava um filminho. Encantava as consumidoras. E as consumidoras tinham o direito de fazer perguntas no final. E aí, alguns produtores respondiam quando o assunto era com ele. Quando não era com ele, era comigo e eu respondia. Por exemplo, abacaxi, ela fala assim, Arnaldo, eu compro abacaxi, uma senhora, eu compro abacaxi, mas é muito difícil acertar. E eu chego em casa e meu marido acha ruim que eu gastei dinheiro, mesmo que o abacaxi só custou R$8, porque é verde, azedo, é difícil acertar. Então, você vê a preocupação. Aí vou contar a historinha. Eu desenvolvi um cara também em Minas Gerais, em Veríssimo, perto de Uberaba, um produtor de frango caipira em volume. O cara fazia volume, um truque de frango caipira. Congelado, fresco, caipira, tinha batedor, tem tudo. E o Carrefour era o campeão de venda desse frango caipira. E custava quase o dobro
do frango normal, mas vendia como água, Sim. porque era frango caipira, Sim, aquela cor Amarelinha. amarelinha, etc. E o sabor encantava os consumidores, não olhava o preço. Aí eu lembro de um caso que eu estava numa loja Pinheiros, na Marginal Pinheiros, em Carrefour. Aí eu vi um senhor de chinelo de dedo, roupa suja, era um pedreiro, ou servente de pedreiro. Eu vi ele na loja comprando um frango caipira. Foi mais ou menos nessa data, porque eu lembro que era para o Dia das Mães. Aí eu cheguei nele, né, tudo curioso, sabendo que o preço era 2 vezes mais caro. Falei, senhor, como é que o senhor chama? Só que, pá. Eu falei, o senhor está levando um frango caipira para casa? Ele falou, moço, eu vim da roça. E esse frango caipira tem sabor, tem qualidade. Eu sei que ele é mais caro, mas amanhã é Dia das Mães. E para mim, eles vão salivar na hora que tiver esse frango pronto na mesa. É um dia de festa. E não importa com 3 vezes mais caro. Um simples servente. Eu queria dizer que talvez na economia dele não caberia normalmente um frango caipira. Não deve caber todo dia também. Mas você vê como é que o pessoal, mesmo simples, eles querem investir, como todos nós aqui na sala, queremos investir em qualquer coisa que a gente investe, mas quer investir para não falar, nossa, comprei uma camiseta bacana, essa cor combina contigo, essa marca é boa, hein? Quer receber elogios, quer que veste bem, quer que a comida seja boa, saborosa e não quer jogar fora. Então, eu entendo, de novo, acho que é o ponto forte, morango em conjunto, os produtores no Brasil, e vimos isso lá na Espanha, em conjunto, ou como eles tratam diferente e como eles... o morango chega diferente. Então, a gente deve agregar umas tecnologias novas para o morango chegar melhor do que ele já chega hoje. Claro que nenhum produtor acha que chega mal o dele, porque né, ninguém acha que o filho dele é mais bonito que o da vizinha. Mas tem coisas para agregar e para melhorar o conjunto. E eu acho que a médio prazo isso pode ser, inclusive, em termos de preço superior para o produtor. Deve pagar essa tecnologia a mais e ainda sobrar mais dinheiro. E todo mundo ser feliz na cadeia. Esse aqui é o objetivo de eu ter entrado no morango. O senhor Arnaldo, estamos na semana do Dia das Mães, né? E o morango parece que tem uma tradição aí que uma semana antes do Dia das Mães, preços vão lá em cima, né? Hoje aí... Eu vi. Vimos falar até de R$50 uma caixa saindo de roça. Só que assim, eu vejo a preocupação do senhor assim que não adianta a gente pegar um pico do ano, ter um preço lá em cima e o restante ser lá embaixo, né? Então você acredita então, que se a gente trabalhar o pós-colheita, uma embalagem diferenciada, ter um carinho melhor com o morango para chegar no supermercado, no consumidor, você acha que essa média de venda anual, você acha que podemos até elevar? Eu tenho certeza disso, que o preço médio vai melhorar. Você apresentando um produto mais completo, vamos dizer, que tem durabilidade, menos perda. Vai melhorar. Porque hoje, você compra aí a R$25 uma cumbuquinha lá na loja, eu acho que cliente nenhum vai achar ruim que for 35, a cumbuquinha lá na ponta final, que seja para o produtor, não sei, mas que seja 5 ou 8 reais mais caro por quilo, como preço médio, eu acredito piamente que isso vai ser possível. Claro que não é no primeiro momento, mas no segundo momento. Eu vejo como engraçado, né, que esses dias atrás eu fiquei muito negativo. Eu recebi a visita de uma empresa investidora da Holanda. Ele investe somente em CDs. Em CDs quer dizer em grandes armazéns, especializado em hortifruti só. Hortifruti, nem sei se é hortifruti, é só em frutas, legumes e verduras, FLV. Tá. Só isso que ele é especializado. Ele recebe dos produtores, reembala ou reclassifica ou examina e entrega para as redes de supermercado.
Porque as redes de supermercado estão encontrando muita dificuldade no mundo. No Brasil, idem, mão de obra. E mão de obra especializada. O produtor, às vezes, está certo em reclamar que o morango está mal cuidado no supermercado. Não estou dizendo que não é verdade também. Todo mundo, a cadeia toda tem que melhorar. Mas aí, ele é super especializado, essa empresa. E o dono veio. E andou comigo uma semana aí. Só em supermercados, hein? E ele apontava para mim os defeitos da fruta. Todas as frutas ele achava defeito. Ele falou, no meu CD não entra uma fruta assim. Para atender o cliente exigente dele na Europa. Então você vê quanto que a gente ainda no Brasil, apesar de ter um país lindo, tropical, que o tropicalismo também dificulta a vida das frutas. Sim. Porque a temperatura em excesso e umidade em excesso em algumas semanas do ano faz com que as dificuldades aumentem para o produtor e para a cadeia, principalmente. Por isso que a cadeia de frio é importante, principalmente nos países tropicalizados, os países tropicais, como o Brasil. A cadeia de frio é de extrema importância. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor deve ter esses dados também sobre o consumo da uva, do morango hoje no mercado em geral. E a uva hoje, em que ranking ela está hoje? Assim, Hoje a uva, eu vou contar um negócio interessante. O ranking mundial, eu tenho um ranking atualizado mundial, onde o Brasil faz parte desse estudo. Tá. Claro que não aparece nada por país, é um ranking mundial de consumo. Mundial. Onde todo mundo sabe que a banana é número 1. Mas se você pegar esse mesmo ranking de 5 anos atrás e pegar o atualizado, o meu atualizado é do ano 23, não é nem 24 ainda, o quanto correu no ranking para buscar ser um dos primeiros de maior consumo são essas 5 berries. Quanto correu? Por exemplo, agora eu vou inventar, porque não estou com ela na cabeça, no ano 19, por exemplo, o morango o mirtilo era no lugar 20º. Antes disso é melão, é melancia, é abóbora, é uva, é morango, é laranja, banana. Hoje, o mirtilo está em 7º lugar, de maior consumo. Mundial. Claro que essa pesquisa foi feita provavelmente também no Brasil e também no Paraguai, mas está lá dentro e não é o 7º lugar, claro, a gente sabe disso. Mas está correndo muito. Onde o morango é muito bem posicionado no mundo. Ele é o 4º lugar, mais consumido. Que olhando para isso, eu não acredito quando eu vejo no supermercado a gôndola de morango é pequena, o espaço. Aí compara com laranja, com banana, com outras coisas, abacate até. Eu não consigo entender isso, mas está lá. Mas também eu consigo ver a produção de morango, estou dizendo, quando eu digo assim, a qualidade de entrega lá no supermercado final, quando você anda na Europa e nos Estados Unidos, é impressionante. Como é bonito, né? Dá vontade de comprar. É isso que nós temos que fazer, produtor brasileiro. É levar um produto para a loja que a senhora não tinha lá na lista, nem a empregada sua, que foi fazer compra no seu lugar, da sua esposa, que vocês trabalham, não tem tempo. Ela viu lá morango, ela apostou por conta própria. Vou levar, porque eu vou levar um elogio do patrão, ou da patroa. É isso que nós precisamos fazer. Fazer ele ser realmente como ele parece na foto e aparece no campo antes de colher. Muito bonito. Não, o morango é uma fruta encantadora, né? Encantador. Assim, eu sou suspeito de falar que eu sou produtor, né? E organizador do Expo Morango. Mas, então, de parabéns, eu acho que tem que forçar, tem que fazer esse encontro mesmo que vocês estão fazendo. Sim. E talvez, só sugestão de Sim, gente não, que não conhece. Sugestão de investir forte em palestras e talvez até que eu sugiro é trazer um comprador de um supermercado dos mais importantes do Brasil, pedir para ele se ele pode dispor de 20 minutos, ele não tem muito tempo, vir para falar, e ele pode vir até como anonimato, se ele quiser, mas ele vir colocar as críticas na mesa, no palco. A necessidade, o que você quer, como você quer que nós entregamos a fruta? De que forma que você gostaria?
que é muito fácil. Qualquer produtor que vai ao supermercado vai entender também como fazer. Sim. Talvez melhor do que o diretor de compras. A gente vê, assim, Sr. Arnaldo, que o morango, ele, de uns 6 anos para cá, na nossa região, ele mudou um pouco de como se produzir um bom morango, né? Claro, eu estou vendo investimentos grandes, bonitos aí de Sim. estufa já no alto, não mais muito no chão, quer dizer, o chão ainda deve ser a maioria, Sim. mas o pessoal está mudando, né? O ritmo de investimento está sendo bom. Eu vejo assim que está mudando. Então, assim, recebemos o André Leme esses dias aqui também, conversamos sobre esse assunto. O André está há muitos anos no mercado aí, e vimos que teve uma evolução, né? Então, a gente espera que tudo isso agora começa a afinar, né? Precisa uma aquele detalhinho, que é o pós-colheita, produzir uma fruta, hoje, rastreabilidade, que hoje não... Importante. Não, hoje no morango tem essa dificuldade, até por causa das vendas no Ceazinha, uma venda meio informal ali. Então, a gente acredita que tudo isso aí, com o tempo, a necessidade vai obrigar o produtor a se profissionalizar. E a Expo Morango, Sr. Arnaldo, ela foi criada com esse objetivo, de profissionalizar o nosso produtor da nossa região aqui, né? Então, a gente vê que hoje o pessoal já vai lá para o evento sabendo que vai ter algo diferente, uma tecnologia, uma empresa de genética de muda diferente, vai ter uma empresa com um produto aí inovador aí para o mercado, estufas hoje aí. Hoje é o céu limite aí, como o senhor até falou que quer buscar aí fora do Brasil algo tecnológico para montar. Então a Expo Morango vem com essa finalidade. E a gente sabe que nossa região aqui, teve um dado aí da Emater aí, 70% da produção nacional do morango tá na nossa aqui, região. né? Pouso Alegre, Bom Repouso, Senador Amaral. Então eu vejo que é uma fruta que ela tá ganhando força, né? Então a gente tem um centro de distribuição de uma só fruta, um Ceasa de uma só fruta. Não existe isso no mundo. Não. Inclusive até o pessoal lá da cooperativa lá da Cuna teve esses dias aqui, eles foram lá conhecer o Ceazinha, que eles ficaram impressionados. Como que existe um centro de distribuição, né? E eles viram aquela forma tudo informal ali vendendo, e eles são tudo muito certinho, organizado, né? Até brinquei com o Antônio, com o Ronaldo, falei, dá até vergonha, né, ele mostrar um negócio desse aqui, né? Mas a gente vê que o nosso produtor ele está melhorando, tá? Eles estão buscando. Com certeza. Estão buscando. E a gente fica feliz, assim, uma pessoa do porte aí do senhor aí está nesse projeto, envolvendo, porque eu sei que não é só para o Arnaldo, né? Você quer implantar algo que muda a vida do produtor de morango, né? Exatamente. Eu acho que o objetivo é ajudar no que for preciso para essa cultura aí de morango, vamos dizer, ganhar outras proporções, tanto de resultado como de consumidores. É a fruta mais bonita do mundo, né? Então ela tem tudo para ganhar uma posição superior, e assim mesmo na vida, sabe? Quando a gente começa, né, vai tirando leite embaixo de chuva mesmo da vaca, depois tem máquina, tem robô que tira leite hoje. Exatamente. Então o mundo vai evoluindo e as tecnologias estão à disposição. E agora com a inteligência artificial que chegou, tem muitas coisas para serem implementadas de tal maneira que eu tenho certeza, não por causa da gente, mas por causa dos produtores mesmo que estão tendo acesso, e a Expo Morango ajuda a isso, a trazer tecnologia de ponta para que alguns começam a querer investir para levar uma fruta para um outro patamar de consumo. Sr. Arnaldo, e outra pergunta também, o que o senhor acha nessa região nossa, que além do morango, você acha que, por exemplo, a uva iria bem aqui, mirtilho, amora? Você tem alguma pesquisa em relação a isso? Eu não tenho muita pesquisa, mas as frutas muito queridas hoje são frutas que precisam de um clima muito parecido com o que vocês têm aqui. Quando digo muito parecido, não vou entrar em detalhe. Mas, por exemplo, todos esses berries aí, com certeza, mirtilo, tem variedades. Então, hoje eu montei um campo experimental em Petrolina. Eu estou com 2,5 hectares com 40 variedades de mirtilo.
testando. E tem variedades, que lá eu estou trazendo só as variedades que suportam calor, a planta. Mas tem os que suportam meio calor, vamos chamar de meio, e os que precisam de frio, mirtilo. Então, com certeza tem mirtilo, ou esses que são do meio, que dá certo aqui, ou os que precisam de mais frio. Mas tem mirtilo para vocês pensar, tem framboesa para vocês pensar. Framboesa hoje, eu tive um contato com uma empresa de congelamento dessas frutas todas, inclusive do morango. Lá de Santa Catarina, uma indústria, eu fui visitar, muito linda, de inox, negócio formidável, uma qualidade excepcional. Ele disse que ele importa framboesa congelada para transferir na marca dele, no saquinho, para vender. E são toneladas e toneladas por mês que ele importa. Então, framboesa é um negócio que existe hoje. A genética não tem mais limite, não estou dizendo de transgênico, nada mudado, não. Tá. Isso aí nós não estamos falando de nada. Só cruzando A com B, esse pai com essa mãe, trazendo uma variedade nova e cruzando essa com outro, acasalamento e sempre melhorando os defeitos que aparecem. E tem muito para ganhar na genética e evolução. Então hoje você tem, no Brasil não se produz um caroço de cereja, tudo é importado, mas hoje foi cruzando A com B com C, não sei o quê, lá nos Estados Unidos, um produtor, um geneticista, e hoje tem variedades de cereja que estamos testando aqui, que vai dar certo num clima como a de vocês, ou parecido com vocês, que até anteontem era desconhecido. Mas se você pegar framboesa, amora, com certeza, mirtilo, morango, amora e outras frutas menores aí, exige um clima muito parecido com vocês. E vocês estão no céu aqui. Vocês têm altitude, que é importante para o clima. E vocês estão perto de quantos milhões de consumidores? Sim. Ó, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, só pega esses três e as cidades que estão entre um e outro. Daqui para São Paulo, você tem Campinas, você tem, enfim, Atibaia, vai, soma isso aí, quantos milhões de habitantes? Põe aí 30% desse total de habitantes que tem condições e querem comer uma fruta diferenciada. Mesmo que for para comprar menos, se não ter o poder todo de comprar o quilo todo, compra 200 gramas, 300. É enorme. Nós estamos no céu. Pelo cálculo meu, isso dá mais do que 30 milhões, 20 milhões de consumidores. Isso é uma Holanda e Bélgica junto, 2 países. Nós estamos nos pés de nós todos. Estou me incluindo como produtor. Está nos nossos pés esse consumidor. Ele está dizendo, me traga coisa boa que eu compro. Pela pesquisa. Traga coisa boa que eu compro. Então nós estamos no eixo aí perfeito. Vocês estão perfeito aí. Perfeita, né? Eu acho que sim. O produtor de morango, a gente vive na Espanha, eles são produtores de morango lá, mas tem a segunda opção do mirtilo e outras culturas. Aí, fluxo de caixa, vamos dizer. A cultura de morango tem alguns meses do ano que não produz tão bem, porque é frio, porque é isso, aquilo, ou muito calor. Mas nesses meses, o que dá certo para colher? Para que o produtor tenha um nível de entrada fixo aí, entrada fixa por mês, por dia, de fluxo de caixa, podendo investir em mais tecnologia, é muito importante. Mirtilo, vamos dizer, ele casa perfeitamente com produção em épocas diferentes. E você pode podar ele. Uva. Você perguntou de uva, não porque eu tenho algum problema com concorrência, não, mas a uva, ela não tolera a chuva. Ele só rima, uva com chuva, mas ele não tolera. Apodrece tudo. Então, somente petrolina para produzir uva que aguenta armazenamento e aguenta viajar com. Agora, por exemplo, abril, terça-feira, nós estamos presentes na China agora, terça-feira, porque a China abriu o mercado autorizado pelos 2 governos, brasileiro e lá,
foi assinado em novembro do ano 24, para exportar uva de mesa para a China. São 35 dias de navio. 25 a 35, depende do navio. Nós temos perfeita condições de atender ele. Que legal. De navio. Então é um novo mercado que está se abrindo. Terça-feira tem reunião num hotel lá com todos os supermercadistas, com nós produtores de petrolina, não é só eu. Produtores de petrolina vão em peso para lá. E a Coará, ela tem escritório nesses outros países aí também? Tem, nós temos o escritório nos Estados Unidos e temos o escritório na Europa. E os escritórios que nós temos são escritórios modernos hoje, virtuais, porque é só para a gente... Porque tem supermercados lá fora que não querem ter o trabalho e um certo risco de importar, que é muita burocracia. Então, eu exporto para mim mesmo lá para a Holanda ou para mim lá em Filadélfia, Estados Unidos, e de lá tem uma câmara fria alugada, uma transportadora alugada, entrego loja a loja para os supermercados. Por exemplo, eu atendo o Sam's Club lá, atendo o Costco, nos Estados Unidos, Whole Foods. Então, assim também na Europa. Entendi. Mas comprar produtos, a vantagem de um país tropical, todo tem seus prós e contras. Desvantagem de país tropical, além de ser maravilhoso para morar e para viver, etc. O Brasil é quase o céu, acho que o céu é aqui, é no Brasil. Eu sempre eu tenho um filme que eu passo para o primeiro contato com consumidores e supermercados, e no final eu falo que eu tenho certeza de duas coisas. Uma, que Deus é brasileiro, que a nacionalidade dele é brasileiro, porque é tão bom esse país que ele é brasileiro. Segundo, eu acho que ele nasceu em Petrolina, porque Petrolina é um pouco de barrismo lá. Mas o país tropical traz uma vantagem da doçura das frutas, porque nos países muito frios, a doçura não chega. E qual que é a uva hoje? Qual que é a uva, na sua opinião, assim, da variedade perfeita, assim, hoje? Hoje, perfeito, chama-se... Aí tem que somar, hein? Porteira para dentro, porteira para fora, né? Tem que somar para dizer que é perfeito, porque não pode ser só perfeito para o consumidor, mas é ruim para mim que não produz. Sim. Então, o perfeito hoje tem uma variedade que chama-se Cotton Candy, que o nome dele, brasileirado, está no rótulo, chama algodão doce. Você vê, a uva está tão adiantado que as variedades que eu trabalho, por exemplo, é com a Cotton Candy, que é algodão doce. Você comer uma uva sem eu te falar nada dessa variedade, você vai dizer ele tem o sabor daquele algodão doce quando você era criança no palito lá, no carrinho. Tem esse sabor. E é famoso nos Estados Unidos. Vende que nem água. Tem um outro vermelhinho, pequenininho, metade desse tamanho que está aí na mesa, que chama Candy Snap. Tem um sabor de morango. E tem um terceiro que eles lançaram que eu acho que dá muito certo para o Brasil, que eu acho que ele não vai pegar muito lá fora, mas tem um sabor, é preto por acaso, negro, é sabor de jabuticaba. Poxa. Vou ver se eu trago lá na Expo umas cumbuquinhas para vocês. Vou expor um pouco de uva lá só para dizer que a gente expõe. Mas não, pode trazer o caminhão, se for daquele jeito lá. Todo dia eu fui no escritório dele lá, comemos, teve que repor na mesa. Então, para morango também é assim, sabe? O morango está evoluindo, você sabe, você foi lá nos laboratórios, sim. Geneticamente os caras estão melhorando, que vai ter mais doçura, menos doçura, um pouco mais ácido, menos ácido, né? Vai caminhando, a genética é boa por causa disso, vai cruzando um A com B para que chegue no que eu consumi, surpreender o consumidor. Por que nós, da Coará, vamos dizer, temos assim uma penetração grande, um sucesso com os consumidores e supermercados? Porque todo ano a gente traz uma variedade nova, diferente, com apelos diferentes, que o geneticista já sabe que não adianta ele fazer um verde comum. Já tem, não precisa outro não. Tá. Traga alguma coisa diferente. Então os caras estão brigando geneticamente, os concorrentes dos laboratórios no mundo estão brigando para trazer coisa diferente. E você acha que no morango... Morango também vai acontecer, não tenha dúvida que vai acontecer. Porque hoje... É um pleito. A gente precisa... a gente tem um slogan, que é o segredo do morango perfeito aqui, né? A gente quer chegar nesse morango perfeito. Né? Então, eu acredito que, assim, você que está nos assistindo aí, essas dicas que o Sr. Arnaldo nos deu aí é muito importante. O morango perfeito.
o pós-colheita, ter uma boa variedade, uma boa nutrição. Tem muitas coisas aí que a gente tem que começar agora a afinar para ter esse morango perfeito, né, Sr. Arnaldo? Eu acredito que vocês vão ter ele, nós vamos ter ele. E também é só, você veja quantas vezes, eu não fui, mas quantas vezes vocês, acho que também não foram, vou chutar aqui, tá? Pode me desmentir. Que a gente foi lá no geneticista lá fora e diz, olha, comece a trabalhar, eu quero um morango assim, eu quero um morango quadrado. Tô inventando aqui a roda. Nunca nós chegamos lá com o produtor, falou, eu quero um morango assim, assim, assado, que dê mais produtividade, que dá mais homogeneidade em tamanho. Claro que tem nutrição também envolvida, tem um monte de coisa, mão de obra, clima, tudo envolvido. Mas nós nunca chegamos para ele, ó, quero um morango assim. Hoje nós já estamos podendo chegar nos produtores de genética de uva evoluídos, olha, faça uma uva diferente. O cara mandou, um geneticista, apareceu um laboratório novo de genética nos Estados Unidos de uva. E o cara me convidou para ir lá em agosto para mim degustar a primeira uva que ele vai lançar. E os supermercados hoje do Brasil, a Coará, ele é conhecido por isso. Então, como a gente teve a sorte de estar trazendo sempre novidades, os caras esperam novidades da gente. Já é meio que assim, tradição dos supermercados com quem a gente mais trabalha, esperam novidades da gente, variedade nova. Como a gente tem esse apelo deles conosco, ou esse sobrenome, por causa da uva, de trazer coisa nova, quando eu disse, eles estão acreditando, como eu disse que eu estou trazendo mirtilo e morango, o cara falou, Arnaldo, pelo amor de Deus, traga aí. Eu sei que você sabe fazer, traga aí. Eles estão esperando algo diferente. Então, a oportunidade do produtor de morango, a oportunidade está na mesa. Muito legal. Estamos caminhando para o final, né, Danilo? Sim. E a gente tem uma tradição aqui no ExpoCast, estamos criando essa tradição, que é um bate-volta, que é o Expo Quiz. Então, é um bate-volta. Vou mandar e o senhor fala aqui com toda a experiência do senhor. Falando sobre fenologia, qual a fase mais crítica para a nutrição da uva? No pós-florada, quando ele começa a aparecer o chumbinho, o bago. Bacana. Qual micronutriente você nunca pode negligenciar na uva? Cálcio, potássio. E falando sobre a fonte de potássio, cloreto, sulfato ou organomineral? Eu gostaria do organomineral. Mas, legal. em segundo lugar, o sulfato. Falando sobre calagem, aplica de quanto em quanto tempo? A gente faz análise 2 vezes por ano e aplicamos sempre quando é necessário. Mas a gente já corrigiu a maioria das áreas existentes. Claro que a área nova precisa de correção. Mas a gente aplica todo ano o que é preciso para repor a planta. Legal. E para finalizar, uva ou morango? Colocamos o senhor numa emboscada agora. Hein? Agora, não. Eu vou dizer assim, estou encantado com morango. Tá Estou vendo? encantado com morango. Ótimo. Que bacana. E a gente quer agradecer ao nosso patrocinador oficial, a Adubos Real, o seu parceiro ideal em soluções para sua produção. E vamos fixar as datas? Isso, então, Expo Morango vem aí, né, em agosto, dias 14, 15, 16 de agosto, será lá em Senador Amaral, fica lá na Pousada das Flores, na rodovia José Nilton de Almeida, quilômetros 3,5. Estamos preparando coisas boas para vocês lá, muitas empresas aí com novidades, tecnologia, inclusive o Sr. Arnaldo vai estar presente lá com a gente lá. O Sr. Arnaldo ano passado esteve lá como visitante e esse ano aqui, talvez até com expositor lá, vocês vão... O Sr. Arnaldo tem muitas novidades aí para você, produtor de morango. E como a Adubos Real também, o nosso parceiro também vai estar expondo lá, outras empresas. E contamos com a sua presença, você que é de Senador Amaral, Bom Repouso, Pouso Alegre, e você também que é produtor de outras regiões do Brasil, que hoje temos no Rio Grande do Sul, temos
na Chapada Diamantina, né? Na Bahia. Tem várias regiões aí que se produz morango. Então, Espírito Santo. Então, convido você a colocar na sua agenda aí e vir nos fazer uma visita. Tenho certeza que você vai sair com uma bagagem imensa aqui da Expo Morango. E traga a família também, né? Sim, Danilo? sim. Vamos ter várias atrações aí para a família aí, uma praça de alimentação que estamos preparando aí com todo carinho para vocês aí. Vamos ter um momento aí com palestra aí com o Ronaldo Herculano. O Ronaldo, hoje, o Brasil e no mercado de morango todos conhecem, né? Consultor nosso. Consultor do Sr. Arnaldo, consultor meu lá também. Então, teve com a gente aqui no ExpoCast também aqui. E você pode ir lá, você vai encontrar com o Ronaldo, vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas e tudo mais. E falando sobre a família, teremos também um roteiro muito bacana, cultural. Então, não deixa a família de lado, vamos todos juntos ali numa cidade super rica que é Senador Amaral. Sim, né, e a gente tem o famoso concurso Melhor Morango da região, hein? Poxa vida. Bom, vai que a gente encontre esse morango perfeito lá, né, Olha só, Arnaldo? é isso aí. Quem sabe? Mas assim, agradeço, Sr. Arnaldo, de coração mesmo aí, o senhor disponibilizar do tempo do senhor aqui com a gente. É muito gostoso conversar com pessoas assim que conhecem, tem propriedade de falar aí da uva, e espero que daqui a um tempo tenha a propriedade também do morango aí com... a gente precisa de pessoas como o senhor para a gente chegar à evolução, entendeu? Como o senhor falou, o produtor tem que ir atrás das suas necessidades, né? Mas o senhor Arnaldo, às vezes, está até encurtando o caminho nosso aí de estar em contato com... Eu sei que ele, com várias empresas de genética, ele já trouxe vários geneticistas aqui para nossa região. Eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse morango perfeito. Porque se é bom para nós produzir, melhor ainda para o consumidor que está comprando e consumindo, né? Com certeza, eu acho que vocês têm um caminho bonito para traçar, só de evoluir positivamente. O morango está dizendo para nós todos que, olha, vamos cuidar e inovar e algumas coisas diferentes que o mercado eu garanto. O morango está dizendo isso para nós todos. Então, nesse momento a briga é grande para ganhar dinheiro, etc. Esse produto morango vai fazer vocês ficar felizes aí. Então, eu acho que tem que realmente investir. Eu estou aprendendo, estou na creche ainda, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. No morango. E para a gente finalizar, senhor Arnaldo, tem aí um conselho que o senhor gostaria de dar para quem está começando na produção das culturas? Eu acredito que, se eu posso dar um conselho que é o mesmo que eu dou para os meus filhos e para mim mesmo, é investir em tecnologia, investir em viajar, participar das expo como esse do morango e outros aí, Hortitec na Ulambra, que é um centro de tecnologia grande que acontece em junho, julho. Perfeito. Eu acho que vocês foram lá no ano passado. Eu acho que é correr atrás de tecnologia. E hoje, cada dia, isso não quer dizer muitos quilômetros, nem passagem de avião. Hoje em dia, está aí na mídia, está aí nas soluções estão perto aí, para vocês verem de outra forma como é feito. Claro que tem produtores, dá para aprender muito no mercado interno, tem produtores excelentes aqui. Eu visitei, não todos, claro, longe de eu ter visitado todos, mas eu visitei alguns e eu fiquei encantado com a produção deles. Então, falta pouco para ser 100% perfeito. E aí pode começar visitando os vizinhos, os bons, né? Sim, sim. E visitar a Expo Morango e participar das discussões, das palestras, né? É muito importante isso. Acho que é a dica que eu dou para começar bem, com o pé direito. Legal. A gente quer agradecer por esse momento. Esse bate-papo passou rapidinho, né? Rapidinho, não. Papo bom, né? Muito legal. Esse projeto, esse é o intuito de trazer pessoas com conhecimento, né, Danilo? Sim. Pra gente aprender cada vez mais, os produtores. E é isso, nós temos
uma data marcada com vocês, 14, 15 e 16 de agosto, Expo Morango, e toda semana tem um episódio novo do ExpoCast. Então, siga a gente nas redes sociais. Temos entrevistas aí do Sr. Arnaldo e outras aí também que você pode encontrar lá no YouTube, do André Leme, do Ronaldo, do pessoal da Duplo Real. Tem muita coisa boa para você assistir no ExpoCast. Junto com a gente. Muito, muito obrigada, pessoal, e nos vemos na próxima semana. Valeu. Obrigado.